Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, essa é a tua palavra, e ela é maravilhosa, e nós queremos entender por revelação, o que o Senhor tem reservado para nós. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, fala aos nossos corações e me usa como canal nas suas mãos agora, em nome de Jesus, amém. Essa foi uma palavra dada por Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra no original do grego, poder, é a palavra dunamis, ou dunamis. Dunamis ou dunamis, é o que está escrito como poder aqui, quando Jesus ele diz: você vai receber poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre você. Essa palavra dunamis, ela significa poder, força ou capacidade. Diga comigo: poder, força ou capacidade. O que é dunamis ou dunamis? Poder, força ou capacidade. E aqui remete à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força. O Espírito Santo tem força, mas ele não é uma força. O produto da manifestação do Espírito Santo é o poder, mas ele não é o poder, embora a Bíblia o chame de todo-poderoso. Então você vai ter que entender que o Espírito Santo é uma pessoa poderosa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder. E o produto da manifestação do Espírito Santo é o poder. Quando o Espírito Santo se manifesta, é dessa forma que ele se manifesta. Ele se manifesta com poder. Os nossos cultos têm que ser assim. Você já deve sair da tua casa cheio do poder. E você vem aqui liberar na vida dos irmãos mais poder da glória de Deus. Assim tem que ser a nossa visão, irmãos. Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo e confessam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, elas têm que manifestar o poder de Deus nessa terra. E nós não podemos nivelar a nossa vida para baixo. Nós temos que nivelar a nossa vida no poder. Você que creu em Jesus tem que viver uma vida poderosa no Espírito Santo. A partir do Espírito Santo habitando dentro de você, ele se fundiu ao teu espírito. Não é uma pessoa qualquer, é ele que deu a vida de Jesus para você, é ele que está no teu espírito. Ele se fundiu ao teu espírito, ele deu vida ao teu espírito, ele está vivendo dentro de você. E a manifestação dele dentro de você é que haja poder na sua vida. Todo crente tem que manifestar o poder de Deus. Diga para o irmão pertinho de você, por favor, diga: todo crente em Jesus Cristo pode e deve viver uma vida manifestando o poder de Deus. E eu tenho que entender essa realidade, irmãos, porque isso me foi dado. O Pai, ele nos deu dois presentes: o Filho e o seu Espírito. Quando o Pai quis presentear eu e você, ele nos deu dois presentes. Agora, está escrito em João 14, 26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, foi Jesus dizendo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Para quem não crê em Jesus Cristo, para quem é descrente, para quem ainda não se converteu, para quem não se entregou a Jesus, o Pai revela Jesus Cristo. Mas para quem já creu em Jesus, a revelação é do Espírito Santo. São duas revelações que Deus faz. Para o descrente, Deus apresenta Jesus. Para o crente, Deus apresenta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na Bíblia é o Espírito de Deus, é o Espírito
do Filho, e ele também é chamado do Espírito Santo. Então, para nós que cremos em Jesus, a nossa revelação, a nossa comunhão é com o Espírito Santo. Ele é a pessoa que você tem contato. Ele é o teu intercessor. Ele que está fazendo um elo de conexão entre terra, céu e trono. Terra, céu e trono. Aqui na terra o Espírito Santo. Céu é a porta, é Jesus. Trono é o Pai. Ele é essa conexão. Isso fala da triunidade de Deus. Você deve ter aprendido sobre trindade. Melhor do que trindade é triunidade. Trindade dá uma impressão de que são 3 deuses. Não, ele é um Deus. Por isso que é uma unidade. Em 3 personalidades. Dessa forma, irmãos, está escrito o que João Batista anunciou no Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 11. João Batista diz assim: hoje eu batizo com água para o arrependimento, mas virá outro que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo. João está dizendo: a minha mensagem, o meu batismo nas águas, o que eu fui enviado para fazer, é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, o batismo nas águas significa a morte da velha natureza adâmica. Mas ele está apontando para Jesus e dizendo: Jesus Cristo vem, o Messias virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente acredita que o Espírito Santo é o fogo. Não. A manifestação do Espírito é o produto dele. O primeiro batismo que o crente recebe depois que ele crê em Jesus é um batismo completo no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo não é orar em línguas. Ser batizado no Espírito Santo é ser imerso nele. É quando a sua vida é colocada nele. A consequência disso é o fogo. O fogo são os dons. O fogo são os sinais. O fogo é a manifestação da glória dele. E todo crente tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida sobrenatural. João estava usando a água como um elemento natural, mas profeticamente ele estava dizendo: Jesus vai usar um elemento que é sobrenatural, que é o fogo. É o Espírito Santo. Ele não é fogo, mas ele é como um fogo consumidor. Ele queima dentro de nós, irmãos. Você tem que desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Você tem que conhecer ele. Ele habita dentro de você. Quantos creem em Jesus Cristo aqui? Quantos confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Então ele habita dentro de você. Embora, irmãos, o Espírito Santo tenha vindo na terra, porque Jesus, quando sobe, ele envia o Espírito Santo. O Pai estava na glória, o Filho estava na terra. O Filho ressuscita e sobe para o céu, e o Filho está no céu. E agora ele envia outro Consolador. A palavra no original, outro, aqui é um termo grego que chama aloi paráclito. E essa palavra no grego significa outro semelhante, ou outro da mesma espécie. Paráclito, consolador. Então seria Jesus dizendo: eu vou enviar outro da mesma espécie, outro como eu, que vai te consolar. Então esse é o Espírito Santo que foi dado. O Pai está no céu, o Filho subiu para o céu, e quem está aqui é o Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. É Ele que habita dentro do coração do crente. É Ele que está aqui. Então, nesses 2 batismos, nós vemos primeiro João falando da água, é o batismo do arrependimento. E depois o batismo que Jesus traria é o Espírito Santo e os sinais, que é o fogo. É o fogo. Pastor, isso é junto? Não necessariamente. Todo crente em Jesus
já recebeu o Espírito Santo, foi imerso nele. Agora, tem crente que não ora em línguas, por exemplo, mas são crentes. Não é pelo fato de não orar em línguas que não está batizado no Espírito Santo. Tá, já foi batizado com o Espírito Santo. Porque se você não tem Jesus, você não tem o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você tem Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus que está dentro de você. Ele habita dentro de você, Ele mora dentro de você, você é uma morada do Espírito Santo, você é a casa do Espírito Santo, e não dá para desgrudar mais, irmãos. Ele vê tudo que você fala, Ele vê tudo que você pensa, Ele sabe tudo que você sente, Ele sabe os seus pensamentos, antes de você sentar Ele sabe, antes de levantar te conhece, antes de falar já sabe de você, sabe o que sai da tua boca, conhece você, está dentro de você. Não está para dizer, Espírito Santo, olha, eu vou fazer umas coisinhas erradas, você fica esperando aí, depois eu te pego de volta. Não tem como. É Ele que está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo o tempo todo. O fogo nesse sentido do batismo tem dois sentidos. Primeiro, quando João disse, Ele vos batizará com Espírito e com fogo, o primeiro é o fogo do poder. Quantos querem mais poder da glória de Deus aqui, irmãos? É o fogo do poder. E essa palavra no original é dunamis. Poder, força ou capacidade. Diga comigo, poder, força ou capacidade. A segunda coisa você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando ele vai falar o mesmo versículo. Ali que eu li com você, eu li para você, esse texto que João diz, de Mateus 3, ele para aqui. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem outro maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com Espírito e com fogo. Agora, aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas dá um sentido maior, e ele fala do fogo da purificação. Tem o fogo do poder e o fogo da purificação. Em Lucas 3, 16, 17 diz, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias da sandália. É a mesma coisa. Ali em Mateus falou, Lucas está falando igual. E aí até aqui vai ser igual, olha, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo bem, está igual. Mas existe um outro fogo aqui, chamado fogo da purificação. E agora aqui Lucas vai falar sobre ele. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é o fogo de purificação. O que é palha na nossa vida vai ser queimado, irmão. Só vai ficar na tua vida aquilo que Deus colocou. O que Deus plantou vai permanecer. Aquilo que não vem de Deus não vai ficar. Em nome de Jesus. É Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas ninguém recebe o Espírito Santo se não receber Jesus. E ninguém pode se mover nos dons, que é o fogo, é o poder, se também o Espírito Santo não estiver nessa pessoa. Tanto o batismo com o Espírito Santo, como o batismo do fogo, é a pessoa de Jesus que batiza. Jesus é o batizador de fogo. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. O Espírito Santo é a pessoa e o produto é o fogo. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. E o produto dele é o fogo. Pastor, o que é o fogo? O dunamis, o poder, a força, a capacidade. É a unção que vem do Espírito Santo. Jesus havia prometido sobre ele. No Evangelho de Lucas 24, 29 diz, eu lhes envio a promessa do meu Pai.
Fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto, do names do alto. Atos 1:5 diz: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí o texto que eu li de Atos 1:8: mas receberão poder, dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, duas coisas estão nesse texto aqui. Primeiro, quando o Espírito Santo vem na vida do crente, ele dá o dunamis, o poder, a força e a capacidade. E segundo, o propósito, poder para liberar propósito, poder para que eu viva o propósito. O Espírito Santo vem na minha vida para eu receber poder para viver o propósito. Fala comigo, o Espírito Santo está na minha vida para eu ter poder para viver o propósito. Para que é que ele está dentro de você aí? Por quê? Para eu receber poder para viver o propósito. E qual o propósito? Vocês serão as minhas testemunhas. Qual é o único propósito de Deus na vida do crente? Ser testemunha de Jesus. Não tem outro. Por que nós nos reunimos aqui? Ah, pastor, eu vim buscar uma bênção, eu vim buscar uma cura, eu vim buscar salvação. Você pode ter muitos compromissos, muitos propósitos dentro do teu coração. O Pai só tem um. Você pode ter vários, o Pai só tem um. Tornar você uma testemunha de Jesus nessa terra. Porque tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o nome de Jesus. Pastor, eu vim aqui no culto para receber cura. Então, o propósito final é que você seja curado. Esse é o inicial, mas o propósito final é para que o nome de Jesus seja honrado. Porque quando você testemunha um milagre de cura, por exemplo, quem é glorificado é Jesus. Eu vim buscar pelo meu casamento, pastor, meu casamento está um fiozinho. A gente não sabe se fica, a gente não sabe se separa, mas o Espírito Santo vem e te restaura. Restaura a tua família, restaura a promessa de Deus para a tua casa. E no final, quem que é glorificado? Jesus, o que fez a obra. Pastor, eu vim buscar uma porta de emprego, eu vim buscar para o meu trabalho, eu vim buscar para a minha vida material e financeira. Esse é o teu propósito. O propósito de Deus é um só: que você saia daqui com o teu milagre, testemunhando o que Jesus fez. Porque o propósito final sempre vai para o mesmo lugar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levanta a tua mão ao céu, diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Encha o teu peito e diga: glória, pois, a ele. Aplauda o nome dele. O que é dunamis? Poder. O que é dunamis? Poder. Poder, força e capacidade. O que é dunamis? Poder, força. Mas vocês receberão o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo. O poder é produto da pessoa. Ele não é o poder. Mas, irmão, pensa na pessoa mais poderosa do mundo. É Ele. E Ele habita dentro de você. Por isso que o crente não pode aceitar viver uma vida natural. Você não é mais natural. Não é. Você tem um elemento sobrenatural que o mundo não tem. Você tem uma vida sobrenatural que o mundo não tem. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Isso não foi dado para o mundo, irmãos. Jesus foi dado para o mundo, o Espírito Santo foi dado para o crente. Dá para entender a diferença? Quando o Pai quer mostrar para o mundo o amor dele, mostra Jesus. Mas no crente, quando o Pai quer manifestar o propósito, é o Espírito Santo.
Só tem o Espírito Santo quem é crente em Jesus. Eles estão aqui? Então o Espírito Santo está dentro de você. E o que ele pode fazer? Bom, ele vai capacitar você a ser uma testemunha de Jesus, anunciar o Evangelho, dá para você autoridade no mundo espiritual, vem tudo do Espírito Santo, irmãos. E você cumprir a vontade de Deus através dos dons do Espírito. É o que eu quero falar hoje. É um poder sobrenatural que flui através do Espírito Santo nas nossas vidas, para nós, por exemplo, falarmos em outras línguas, para nós interpretarmos as línguas, para nós profetizarmos, para nós curarmos os enfermos, entre outros dons. Todo dom que o Espírito Santo manifesta na nossa vida tem dois propósitos. Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Qual que é o primeiro propósito da manifestação do dom do Espírito Santo? Glorificar o nome de Jesus. Esse é o produto final. Quando ele cura alguém, quem é glorificado? Não é o irmão que orou por cura? Aí nós voltamos para a palavra do João. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu quero ficar me escondido. Quem faz é ele. Quem usa, quem é usado é o vaso. Você sabe como funciona, irmãos? Ele é a nosso poder, a nossa unção. Querido, nós somos só a luva, mas quem é a mão é o Espírito Santo. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu coloco a minha mão, mas a unção vem dele. Palavra de hoje à tarde. Sem unção não tem manifestação da glória de Deus. Todos foram chamados, nem todos têm unção. Mas todos podem receber unção. Vem hoje à tarde. 5h30 eu espero você aqui. Todo poder que o Espírito Santo libera tem dois propósitos, irmãos. Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Segundo, transformar com poder a vida de alguém. Quais são os dois propósitos da manifestação do dom do Espírito? Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Fala comigo, glorificar o nome de Jesus. Segundo, transformar com poder a vida de alguém. Pastor, eu achei que era para eu receber os dons de curar, para botar a mão na minha cabeça e ficar me curando. Existe autoministração de cura, mas ela não tem a ver com a sua imposição de mão, tem a ver com a sua declaração de fé. Porque quando você batalha contra aquela enfermidade que possa estar no teu corpo, você ordena: meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, e eu a repreendo em nome de Jesus. Existe a autoministração de cura. Mas, irmãos, sempre quando o Espírito Santo manifesta algo na sua vida, para trabalhar dentro de você, ele vai manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai transformar o seu caráter, vai formar Jesus dentro de você. A primeira ação é essa. A segunda, quando é através de você, é o poder, é o fogo, é o dunamis. É quando ele vai usar você, e aí você vai ser usado na vida de alguém. O final é o mesmo: glorificar o nome de Jesus. Dois propósitos da manifestação do dunamis. Primeiro, ele glorifica o nome de Jesus. Segundo, ele transforma com poder a vida de alguém. Quantos podem dar o testemunho? Jesus mudou a minha vida. Dá para mim. Tem uma canção que a gente cantava assim, ó: Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Olha aqui, Ele transformando você através do fruto, diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente coração. É aqui, irmão. Ele está agindo dentro de você nesse momento. Ele está agindo dentro da sua vida agora. E cada vez que Ele age, Ele está tirando lascas da velha natureza. E Ele está solidificando Jesus dentro de você. Ele está tornando você semelhante a Jesus Cristo. Dentro de você, irmão, está fluindo o Espírito Santo de Deus te modelando a imagem de Jesus. Jesus Cristo é o modelo. E o Espírito Santo olha para Jesus e diz assim: esse é o modelo. Então eu vou tirar essa parte que não está em Jesus. Aí Ele fala: essa parte está em Jesus, mas falta no Jefferson. Então eu vou colocar. E Ele vai trabalhar dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando aí dentro de você, irmãos. E qual é o propósito final? É o mesmo. Para que a sua vida seja para a glória de Deus, irmãos. Para que a sua vida seja de louvor à glória de Deus. As pessoas têm que falar: aquela pessoa é diferente, é de Deus. Por quê? Porque tem algo que já aconteceu dentro de você. Você não é tudo que Deus vai fazer ainda, mas glória a Deus que você já não é mais o que foi um dia. O Senhor está lapidando você. Isso é pelo fruto. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Mas o dom, irmãos, é a capacidade que é o dunamis. Todo crente tem que se mover. Todo crente tem que se mover. Não dá, irmãos, para nós vivermos uma vida sem o poder de Deus. Você não foi recriado em Cristo Jesus para viver uma vida normal, não foi. E não pode aceitar isso. Não pode. Hoje eu quero desafiar você, irmãos, a se dispor para ser usado por Deus. Não é você quem faz, é você que se dispõe. E aí Ele faz através de você. Tem poder de Deus para se manifestar através da vida de cada um de nós, irmãos. Ele quer usar a sua vida e Ele vai usar a sua vida. Você vai ser uma testemunha de Jesus poderosa nessa terra. Eu estou profetizando a essa igreja: nós seremos testemunhas poderosas desse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E os sinais nos seguirão. Onde você for, o sinal de Deus vai seguir você. Onde você for, os sinais de Deus vai seguir você. Esse é o natural. Eu já orei em supermercado, mas eu não fui lá por orar. Eu já orei em hospital e às vezes nem fui lá para oração. É porque eu precisava estar lá. Eu já fui comprar lanche, já orei no lanche. Esses dias eu estava expulsando demônio dentro de uma academia. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber algo mortífero não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse é o produto de quem entende. O Espírito Santo está dentro de mim. E eu vou deixar ele fluir. Eu vou deixar ele fazer a obra que é dele, irmãos. O apóstolo Paulo era um homem
cheio do fogo de Deus, mas também tinha muita sabedoria, ele tinha muita teologia. A Bíblia fala que ele cresceu ali aos pés de Gamaliel, que era um líder, ele era um estudioso na época, um rabino. Então Paulo conhecia muito da letra, conhecia muito do judaísmo. Chegou um dia que ele disse: tudo isso que eu aprendi, que eu conheci, para mim não é nada, perto da revelação que eu tive de Jesus. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É o Evangelho, Jesus crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. O que é isso? Humildade e dependência. Humildade e dependência. A minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa teologia tem que ser uma teologia incendiada e não engessada. A nossa teologia tem que ser uma teologia de chamas. Eu não posso estudar, tem que estudar, mas revelação não vem pelo estudo, revelação vem pela intimidade. E aí, irmãos, quando você entende mais a palavra, você só vai entender Jesus, porque Ele é a palavra. E quanto mais você tiver intimidade com Ele, com o Espírito Santo, mais Ele vai usar você. 2 propósitos. Primeiro, Deus quer glorificar Jesus através da sua vida. E Ele quer manifestar o poder dEle, para que pessoas sejam transformadas através de você. E isso não é por muito falar, tem gente que insiste. Não é isso, não é assim. O convencimento vem do Espírito. A nossa mensagem é o poder de Deus. É a mensagem da cruz, ela é simples, irmãos. É só você dizer para a pessoa: olha, Jesus morreu por você. Ele morreu para te salvar. Então pare de complicar. É isso. Só que é poderoso, porque essa mensagem fala da morte da velha criatura, fala da nova natureza em Cristo Jesus e da salvação. E quando esse evangelho é anunciado, os sinais seguem, porque essa é a mensagem do evangelho, que ninguém merecia ser salvo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo sabe isso. A partir daí, os sinais se manifestam. O dunamis. O que é dunamis? Poder, força e capacidade. É o produto do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer manifestar dons através da sua vida. O Espírito Santo quer manifestar os dons através de você. A palavra dom no grego, ela vem da palavra charisma. É por isso que tem gente que fala que nós somos carismáticos, porque charisma vem de carisma. Charisma significa graça, favor, presente, ou um dom da graça de Deus. Logo, irmãos, os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo. De quem que é o dom? E isso se manifesta na nossa vida, não é como um prêmio, como uma recompensa, por mérito, por esforço, não é uma conquista. O dom não está ligado ao que eu
faço por merecer. Tem a ver com o propósito de Deus. Deus chamou você com um propósito. Por isso que Ele manifesta poder. Qual que é o propósito? Só tem um: anunciar o Evangelho na terra. Você pode ter vindo aqui em busca de vários propósitos pessoais. Deus só tem um: que Jesus seja glorificado quando os milagres romperem na sua vida. Só tem um. Olhe para o irmão pertinho de você e diga: você pode ter muitos propósitos, e Deus pode responder os seus propósitos, se eles estiverem em concordância com a vontade de Deus. Mas diga: Deus só tem um propósito na sua vida: que você tenha poder, que vai vir sobre você o Espírito Santo, e você seja uma testemunha de Jesus Cristo, lá em casa, no trabalho, na escola, no supermercado, no lanche, na academia, em Limeira, em São Paulo, em todo o Brasil, em toda a terra. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Eu quero passar rapidinho, para depois deixar você fluir no fogo aí. Só para deixar você com desejo. Abra a tua Bíblia ali em 1 Coríntios 12. Você vai ver comigo. Eu vou passar rapidinho aqui. Só para você ver o que o Espírito Santo pode fazer através de você. 1 Coríntios 12. Verso 7. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Diga comigo: manifestação do Espírito. Então, primeiro você recebe o Espírito, depois a manifestação. É o fogo, é o poder, é o dunamis. Para quê? Visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder de operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, todos esses dons, porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito, e Ele os distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. Olha para mim, os dons do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o poder, a força, a capacidade, é algo espiritual e sobrenatural que nós não temos, mas que flui através da nossa vida quando o Espírito Santo se manifesta, porque o dom é dele. Nós não possuímos os dons. Todos os dons, os 9 dessa lista, são do Espírito Santo, mas estão dentro de nós. Você tem o Espírito Santo de Deus? Quantos têm o Espírito Santo de Deus aí? Então todos os dons estão dentro de você. Talvez não estejam ativos ainda. Até as 10h35 ainda não foi ativado. Mas espera, está chegando lá. Aguarda que vai descer um dunamis aí na sua vida, hein? Se prepara. Nós não temos controle sobre a operação do dom. Ele manifesta quando e como Ele quer. O dom não é meu, é uma habilidade dele. Eu não tenho governo sobre o dom. Ele manifesta o dom quando Ele quer e como Ele quer. Só que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 12, 31, busquem
com dedicação os melhores dons. Pastor, qual que é o melhor dom desses 9 que o Espírito Santo pode me usar? Exatamente o que vai ser necessário. O que você precisar, é esse que você vai buscar. Eu sou uma pessoa que eu sinto um desejo muito grande de profetizar na vida de alguém. Eu quero o dom da profecia. Então busca ele. Porque o Espírito Santo vai gerar dentro de você esse desejo, essa vontade, essa necessidade da busca. Não, eu não posso ver ninguém doente, eu quero botar a mão logo e fazer o paralítico andar, eu quero fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, eu quero orar para uma pessoa ser curada de um tumor, de um câncer. Tudo isso está na ação do Espírito Santo. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar. Mas não adianta só buscar, irmão. Tem que se preparar para manifestar. É buscar e manifestar. Tem que agir. Não adianta, querido, você falar assim, ó, eu quero ser usado nos dons de curar, mas você não ora por ninguém. Então, eu tenho alguém aqui que gostaria de ser usado nos dons de cura? Não, levanta a mão, deixa eu ver. Não, tem gente que não quer, eu só quero ver os que querem ser usados por Deus em dons de cura. O dom é do Espírito Santo. Então você que levantou a mão, ainda hoje, você vai ter que procurar alguém na igreja e falar, irmão, você está com alguma dor? Porventura, você não está com uma dor de cabeça? Deixa eu orar por você. Não, eu quero ser usado, mas eu não me deixo ser usado, então não vai ser usado. Quando você quer ser usado no dom de cura? Começa curando dor de cabeça, dor no pé, dor na junta, dor nos ossos, dor de coluna, vai subindo. Daqui a pouquinho, quando você menos percebeu, Deus está usando você em coisas maiores. Tem que começar. A sua fé, ela vai crescendo à medida que você vai se deixando ser usado. Você vai pegando prática na coisa. É igual andar de bicicleta. No começo, você dá aquela pedalada, põe o pé no chão. Você fala, não deu certo. Você pergunta, irmão, você foi curado de dor de cabeça? Não fui. Mas aí, eu dou uma outra pedalada. Você continua com dor de cabeça? Continuo. E o que eu faço? Dou outra pedalada. E eu não vou dizer até que o irmão acabe com essa dor de cabeça. E eu começo a orar. Então, irmão, você que quer ser usado nos dons de cura, tem que procurar gente doente. E olha, irmão, o que mais você escuta da pessoa é assim, ó, hoje está frio, está calor, acho que vai chover. Mas daqui a pouquinho, se você ficar um pouquinho mais perto, ela vai falar de uma dor. Ela vai descarregar uma doença, um problema. E você que quer ser usado por Deus, aproveita a oportunidade. Eu posso orar por você. Eu posso orar por você. Entendeu? Ah, pastor, mas como que eu vou curar a pessoa? Não é você, crente. Você só é a luva, a mão, é o Espírito de Deus que vai tocar naquela doença e vai repreender ela de lá. É Deus quem opera. Mas se você não se dispuser, também não vai acontecer. Pastor, eu queria muito orar em línguas estranhas. Bom, o dom é vocal, você tem que falar. Mas eu nunca orei em línguas. Você fala que nem papagaio. Só que chega na hora de estar para falar em línguas, você trava. Aí não fala mais nada. Mas se o dom é falando, como é que vai falar? Então você precisa falar, que o dom é vocal, é falando. Tem muita gente, irmãos, que não ora em línguas, por algumas coisas. Eu não vou ter tempo de explicar todos os dons. Tem muitos detalhes. O que impede uma pessoa de orar em línguas? Primeiro que eu tenho que entender, 2 tipos de línguas. Línguas étnicas, línguas variadas. Deus pode me fazer orar
em uma língua étnica e uma língua variada. Em Atos capítulo 2, quando eles receberam ali a visitação do Espírito Santo que soprou e for visto línguas de fogo, eles começaram a falar em outros idiomas, línguas étnicas, idiomáticas. Na terra tem 7.000 idiomas. Você conhece português, inglês, francês, alemão, espanhol. Não, irmão, isso é só que a gente tem contato. Você sabe falar, né? Como diz a Silmara, malemar, o português. Você sabe da história do malemar ou não? Estava a gente em Israel. E todo mundo andava em grupo. Mas a Silmara decidiu ir no elevador sozinha. E a Silmara quer fazer amizade. E tinha 3 pessoas lá no elevador. E as 3 pessoas olharam para ela. E ela vai dar risada para as 3 pessoas lá. Ela vai dar risada. E uma das senhoras que estava lá perguntou para ela: Do you speak English? Ou seja, você fala inglês? E ela: malemar. Faltou dom. E ficou no malemar, né? A gente estava no monte lá. Vou te denunciar para os irmãos aí. Um monte chamado Massada, dá vista para o Mar Vermelho. E ela cismou que umas moças que estavam descendo eram israelenses. E ela cismou, achou linda as moças e foi abraçar. You are beautiful. Para as moças. Beautiful, 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 beautiful. E ela abraçou as moças. E ela olha para as moças e fala: vai em casa comer feijão. Essa é a pastora Silmara, filho. Que estava falando em português, achando que estava falando com israelense, mas as moças eram mexicanas. Bem, existem línguas que são conhecidas, e naquele dia de Atos 2, estavam falando em línguas conhecidas, étnicas, porque tinha gente de todos os povos lá, judeus e os recém-convertidos ao judaísmo estavam lá, os prosélitos, e ali eles estavam falando em línguas idiomáticas, e eles começaram a entender, e o que eles estavam falando era das grandezas de Deus. Só que, irmãos, você vai ver Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, verso 13, verso 19, verso 27, de uma outra língua chamada variedade de línguas, que você pode falar em qualquer língua. Eu falei ontem aqui, que quando eu tinha em torno aí de 8 para 9 anos, eu estava numa classinha de meninos, e a gente tinha em torno de 10 a 15 meninos, e foi pregado que criança podia ser batizada com o Espírito Santo e orar em línguas, desde que a gente recebesse Jesus, podia receber. Irmão, o que eu estou te ensinando agora eu já aprendi lá com 8 anos de idade, lá, porque naquela época se ensinava a Bíblia, né? Hoje em dia, tem gente que fica olhando o relógio quando eu estou pregando, que é pregação de 10 minutos, é que tem gente, irmão, que está acostumado com Big Mac, quando começa a comer feijoada, passa mal, mas não, é só um detalhezinho. A gente decidiu que a gente ia buscar para orar em línguas. E a gente começou a chegar às 7 horas na igreja. Menininho, irmãos. A gente sentava nos primeiros bancos assim da igreja.
dobrava o joelho e ficava das 7 às 7:30 de joelho dobrado ali. Só orando. Só orando. E daqui a pouquinho o Espírito Santo começou a batizar os meninos. Batizou um, batizou outro. Chegava no final do culto, a gente perguntava um para o outro: você foi batizado com o Espírito Santo? Você está orando em línguas? E um falava: fui. Outro falava: fui. Chegou na minha vez, eu não fui. E eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar para trás. Eu tenho também que orar em línguas. E chegou no outro culto, no meio de uma ação do Espírito Santo, eu fui imitar o lá, lá, lá. Porque tem gente que ora em línguas no lá, 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 né? Lá, 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 lá. E isso é batismo mesmo. Só que é uma experiência individual e pessoal, e a pessoa sabe. Não dá para imitar. E eu fui imitar. Pensa no menino que se sentiu mal. Eu falei: eu tenho que parar com esse negócio, que eu não posso imitar. Não, isso vai acontecer comigo. Até que, irmãos, com 8 anos de idade, eu comecei a orar em línguas. Deus batiza a criança com fogo. Vai batizar você também. Eu quero falar de 3 coisas que podem impedir o crente de orar em línguas. Primeiro, padrão de ensino doutrinário errado. Normalmente, pessoa que vem de uma igreja tradicional é só uma igreja que pode pregar muito bem a palavra. É uma teologia seca, sem fogo. Eles aprenderam que isso é da carne, e tem pastor que fala que isso é até do diabo. E isso é um perigo. Porque falar que o Espírito Santo é diabo, melhor não. Isso pode causar um bloqueio na pessoa, de uma forma inconsciente. Outra coisa que impede: na hora que eu for orar em línguas, quem fala, sou eu ou é o Espírito Santo? Não, sou eu. Ele fala através de mim. Sou eu quem fala. Com a boca fechada ninguém fala em línguas. Sou eu quem falo. O Espírito Santo vai falar através de mim. Ele vai me inspirar na língua que eu vou falar. Tem 7.000 idiomas na terra. Pastor, mas eu estou falando umas coisas estranhas. Seja bem-vindo ao dom. O dom é línguas estranhas. Você queria falar coisa normal? É estranho mesmo. Terceira coisa que pode impedir uma pessoa de orar em línguas: eu preciso pedir ao Espírito Santo para falar em línguas? Não. Você não precisa pedir, irmão. A função do Espírito Santo na nossa vida é exaltar Jesus. Então eu não peço, eu glorifico Jesus. Eu vou ficar: ai, me batiza, 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 me batiza. Não, irmão, não vai acontecer. Agora, se você levantar a tua mão ao céu e dizer: santo, 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 Jesus, tu és glorioso, tu és... Irmão, fogo incendeia você. Daqui a pouquinho você está orando numa língua que não corou. A função do Espírito Santo é glorificar Jesus. Mas para aí, não. Olha, não vou ter tempo de ensinar tudo agora. Mas eu prometo para você que eu vou ensinar sobre dons de uma forma melhor. Dos 9 dons, eles são subdivididos em 3 categorias: dons vocais, dons de revelação e dons de poder. Dentro dos dons vocais estão variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom da profecia. Dentro de revelação estão os dons da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria e dom de discernimento de espíritos. Dentro dos dons de poder ou de realização estão o dom da fé, de operação de milagres e dons de curas. Mas é tudo do Espírito Santo, e o Espírito Santo reparte a cada um como quer. O importante é você glorificar Jesus. Os dons é uma capacidade sobrenatural para você fazer além do que você faria naturalmente. Então, se Deus vai usar você com dons de curar, por exemplo, não tem a ver com a medicina que você estudou, tem a ver com o poder que vai se manifestar através da sua vida.
Eu creio que Deus vai encher você de fogo hoje. Eu creio que você vai ficar cheio do fogo da glória de Deus em nome de Jesus. Você quer? Você deseja? Quais os dois propósitos? Diga: primeiro, glorificar o nome de Jesus. Segundo, transformar a vida das pessoas através do poder de Deus. Quais são os dois propósitos dos dons? Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Segundo, transformar a vida das pessoas através do poder de Deus. Vamos falar de novo. Quais são os dois propósitos dos dons? Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Segundo, transformar a vida das pessoas através do poder de Deus. Então, deixa Deus usar você. Atos 1:8. Mas receberão poder, que há de vir sobre vós o Espírito Santo. E o propósito? E ser-me-eis testemunhas. Você pode ter muito propósito, Deus só tem um. Você pode ter muito objetivo, Deus só tem um. Você pode ter vindo buscar muita coisa, Deus só está apontando para Jesus. Ele quer usar você poderosamente, irmão. Deus vai usar você poderosamente, em nome de Jesus. Pastor, como é que isso flui? Irmão, é assim, glorifica Jesus onde você está. Glorifica Jesus. Você tem que ter um tempo de oração em Bíblia. Isso para você, irmão, que quer realmente fluir dom, é oração em Bíblia. Oração em Bíblia. Bíblia, quando eu digo, é melhor você ler o Novo Testamento. Você aprender bem os evangelhos, você segue as cartas, vai ver ali Deus trabalhando na igreja em Atos, vai para os outros. Lá, depois que você aprendeu bem o Novo Testamento, você vai para o Antigo, para não dar um nó na cabeça. Mas vai para o Novo Testamento. Ora salmos. Querido, escuta. A Bíblia diz: orai sem cessar. Quem ora em línguas pode orar sem cessar. E quem ora em línguas ora bem. É Deus que está dentro de você orando a Deus que está no céu. É Deus que está dentro de você orando a Deus que está no céu sem a tua interferência. Que aí você não vai usar a tua interferência. Então, a irmãzinha que está aqui comigo, está falando assim: eu não aguento mais meu esposo. E aí você fica ali: Deus, até chora, né? Eu não aguento meu esposo, eu não aguento meu esposo, muda ele, Senhor, muda ele. Aí você vem num culto desse aqui, no Seminário Glória e Chamas, a glória te invade, o fogo, e aí você começa a orar em línguas. Só que aí você vai começar a orar em línguas pelo teu esposo, em línguas. Eu vou orar com entendimento, mas em línguas. Dentro de mim eu sei o que eu estou orando, mas o que está saindo da minha boca é línguas, variedade de línguas. E aí é Deus que está dentro de mim orando a Deus que está no céu, e Ele sabe como orar. Aí você está lá: Deus, muda meu esposo, Senhor, muda meu esposo, transforma meu esposo, não aguento. Mas aí você pega o fogo que manifesta, aí você começa: aí Deus que está dentro de você começa a falar Deus que está no céu. E às vezes o Espírito Santo está orando uma outra oração, e está lá chegando para o Pai: Deus, o problema não está nele, está nela. Então o Senhor vai mudar alguma coisa nesse casamento, mas não vai mudar ele não, pode mudar ela. E aí o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você com o fruto. Quantos querem que manifestar o dom? Isso acontece quando eu glorifico Jesus. Louvor, vem cá, nós vamos glorificar Jesus.